pessoal do curso de especialização em saúde da família. A pedido da enfermeira Márcia, nós gostaríamos de compartilhar com vocês a história do bairro dos Canaviais, que foi elaborada pela equipe de unidade de saúde da família dos Canaviais. Como você já sabe, a história do município de Pontal do Coqueiral remete ao período colonial. O bairro dos Canaviais foi originalmente o berço de uma imensa tribo que acomodava os índios caetés. Porém, após a colonização e expulsão dos índios, a área se transformou numa grande propriedade rural que mantinha um engenho de açúcar próximo às margens do Rio Manhoso. A fazenda dos Canaviais abrangia toda a área hoje conhecida como Bairro dos Canaviais. Anos depois, o engenho foi confiscado e vendido. A partir daí, a região passou a abrigar militares. Passado algum tempo, devido ao tipo de solo da região, iniciou-se nas terras o plantio de coqueiral. Porém, o coqueiral não chegou a produzir o que se esperava para fins comerciais, sendo abandonado e virando alvo de invasões. Em 1923, com a emancipação de Pontal dos Coqueirais, a cidade começou o seu processo de expansão, aumentando o potencial habitacional do bairro dos Canaviais. Como consequência, o Rio Manhoso, que corta a cidade, começou a receber uma grande quantidade de dejetos. Em 1948, o bairro dos Canaviais recebeu energia elétrica, após muita reivindicação de seus moradores. Mais tarde, por volta dos anos 60, o bairro já contava com mais de 50 casas. O rápido crescimento populacional de Pontal dos Coqueirais, principalmente após o desenvolvimento do comércio local, impulsionado pela construção da rodovia Norte e Sul e a instalação da fábrica Novolar Indústria Moveleira, acabou atraindo um considerável número de pessoas para o bairro dos Canaviais. O crescimento do novo bairro se deu de forma desordenada, sem planejamento e sem infraestrutura. As ruas são estreitas e tortuosas. Algumas não possuem calçadas, apesar da maioria ser pavimentada. A pavimentação foi conseguida através de um programa municipal, o Um por Todos, no qual a prefeitura dava o material e os habitantes serviam de mão de obra. Estamos aqui com a antiga moradora do bairro dos Canaviais, Dona Berenice, uma senhora de 60 anos que já vive desde os 11 anos de idade aqui no bairro. Olá, Dona Berenice, tudo bem? Tudo bem. Nós gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua história aqui no bairro. Você sempre viveu aqui nessa casa? Não, eu morava na parte mais alta do bairro, onde a minha rua ficava nas proximidades das plantações de cana-de-açúcar. Lembro-me que lá funcionava uma vacaria e existia uma área que pertencia a um só dono. E esse dono loteou, iniciou a venda desses lotes. Eu cheguei nessa rua na época em que esse dono estava vendendo esses lotes. Foi minha família quem construiu essa casa. E como era a vivência nessa casa? O que é que havia perto dessa casa? Na frente da casa só existia mato. Logo abaixo existia um rio, onde lavávamos roupa e tomávamos banho. E o rio era muito limpo. Existia muito peixe. Nem parece o rio de hoje. Também existia um lixão, onde os moradores da área iam jogar o lixo de casa. E a prefeitura recolhia este lixo. Era melhor do que hoje. O lixão só aumentou e a prefeitura não cuida. Outro dia teve um surto de diarreia e as pessoas acham que é por conta da água contaminada, da sujeira do lixão. O rio virou um lixão. O povo não cuida mais. Os moradores compraram os terrenos e construíram casas na beira do rio e nas vizinhanças. Todos se conhecem há muitos anos. Mas hoje tem muitas casas alugadas e chega sempre mais vizinhos novos. Lembro também que só existia o Colégio Municipal e Transporte no bairro da Bela Vista e no centro. Os carros não chegavam no bairro dos Canaviais. E devido à falta de transporte, por exemplo, as mulheres tinham seus filhos em casa. E a saúde?
Como era o acesso à saúde, dona Berenice? Só na Bela Vista mesmo, onde tem um centro integrado de saúde de Pontal. Naquela época não se procurava muito médico, só quando dava para cuidar em casa. Mas agora com o posto de saúde melhorou muito. E como é o bairro dos Canaviais hoje, dona Berenice? É um lugar bom de viver, calmo e não é violento. Mesmo que alguns moradores do bairro sejam violentos, eles não mexem com o pessoal daqui. E hoje, com o acesso ao transporte e o posto de saúde, as coisas melhoraram. Mas, infelizmente, houve um descaso com o rio, que ficou feio e sujo. E o que é que falta aqui no bairro dos Canaviais para a senhora, dona Berenice? Comércio, educação, mais escolas. Sinto falta do banco e farmácia, que isso facilitaria a nossa vida aqui. Pois os moradores daqui têm que ir para outros bairros para conseguir acesso a esses serviços. Dona Berenice, muito obrigada pela sua participação e pela entrevista. O bairro dos Canaviais possui 1.650 habitantes e envolve uma área de 9.494 km², ou 949,4 hectares. Portanto, pode-se considerar que habitam quase 2 pessoas por hectare. Devido à grande extensão de propriedades rurais canavieiras, é um bairro populoso e pouco povoado. A população do bairro dos Canaviais tem uma renda per capita média de R$ 690 na zona rural e R$ 1.380 na zona urbana. Canaviais é uma comunidade onde prevalece a faixa etária economicamente ativa. Porém, a baixa escolaridade reflete no baixo poder aquisitivo dos moradores. A proporção de pobres é de 42%. E, ainda em um dos grandes problemas enfrentados no bairro, o desemprego. Boa parte dos jovens da comunidade passam seus dias em casa, sem ocupação, vivendo exclusivamente das aposentadorias dos idosos da família. Parece existir uma desesperança que leva esses jovens à ociosidade. Alguns acabam se envolvendo com drogas, álcool ou entrando no mundo da criminalidade. Outros trabalham informalmente, fazendo bicos, sem renda estável. Isso dificulta a manutenção do sustento da família. Muitos apresentam queixas depressivas ou ansiosas pela dificuldade financeira enfrentada, o que demonstra a importância do bem-estar social no conceito de saúde. Outro fator que chama a atenção é a equivalência entre os sexos até os 20 anos de idade. Homens, 47,3%. Mulheres, 52,7%. Havendo uma diminuição de pessoas do sexo masculino entre 20 e 39 anos. As causas externas influenciam na mortalidade dos homens jovens. Com relação às moradias, há 2 peculiaridades. As casas que beiram o rio ou estão mais próximas dos canaviais que restaram são as ocupações mais recentes e desorganizadas. Há ausência de saneamento básico, sendo as casas bastante insalubres. Em algumas áreas, o abastecimento de água é insatisfatório. A precariedade das condições de moradia reflete-se na saúde, aumentando a prevalência de doenças infectocontagiosas, perpetuando doenças como a tuberculose, a hanseníase, as leishmanioses e as parasitoses intestinais, com destaque para a esquistossomose. As doenças crônico-degenerativas como hipertensão e diabetes mellitus, aliadas aos fatores de risco como tabagismo, obesidade e dislipidemia, também são bastante frequentes. Ressalta-se a necessidade de investimento social, abrangendo não apenas a saúde, mas também a educação e a qualificação de pessoas, a fim de poder enquadrar-se melhor às necessidades do mercado de trabalho e assim serem melhor remuneradas. Além disso, os investimentos sanitários são imprescindíveis, pois sem eles, por melhor que sejam os serviços da saúde, não são atingidas as metas de redução dos agravos à saúde. Essa foi a história do bairro dos Canaviais. Agora, conte-nos a história do território no qual você atua. Um abraço e até a próxima!